pessoas eram extremamente comprometidas, responsáveis, mas não tinha indicador. As empresas, do nada, e às vezes de um mês pro outro, muda a cultura inteira. Por conta de situações no mercado. O pessoal hoje tem tanta ansiedade, tanta vontade de crescer, que às vezes inverte. Aí no meio do caminho a produção não aguentou, entendeu? Antes dos direitos, vem os deveres. Mas, pô, deu o passo, ganhou a promoção, chegou naquela cadeira. Eu comecei a reparar que às vezes não é na próxima cadeira, mas no longo prazo isso acaba se corrigindo. Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Ninja Talks. Eu sou o Edson Cavalcante e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Gustavo. Vou apresentar ele aqui para vocês daqui a pouco. E antes, né, temos aqui a nossa querida amiga Nicole. Tudo bem, Nicole? Joia? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma semana aí, vamos nessa, né? Vamos nessa. Maravilha. Pessoal, ó, se você caiu de paraquedas aqui, o Ninja Talks é um podcast com foco em carreira, em negócios, em liderança, em desenvolvimento profissional. Então já se inscreve aí no canal, já dá um like, enfim, já comente e mande para os seus colegas aí também. Eu tô aqui com o Gustavo. A gente entrevista diversas pessoas, assim, que a gente chama de ninjas, né? Por isso que chama Ninja Talks. Então a gente tá aqui com mais um ninja que chama Gustavo. Olha que legal. Ele tem diversos desafios e conquistas na carreira dele. Ele trabalhou ali como assistente na Fortecare, aqui em Curitiba, inclusive. Ele também atuou como professor voluntário de inglês na Tailândia. Vamos entender um pouquinho sobre isso, tá? Hoje aqui. Também fez intercâmbio no Canadá em 2019. Trabalhou lá na Ambev, fez uma carreira bem interessante, bem sólida na Ambev. E depois ele migrou agora, né? É o desafio que ele tá agora, de trabalhar na Fortecare novamente, né? Produtos médicos e hospitalares como gerente geral. E o detalhe é que é uma empresa familiar. Então, olha só a trajetória do Gustavo aí. E nós vamos explorar um pouco de tudo isso para extrair o melhor possível aqui para você ter diversos insights. Gustavo, obrigado aí pela presença. Tamo junto. Valeu. Seja bem-vindo. Agradeço o convite aí. Maravilha. Vamos lá, cara. Bem curioso. Antes de mais nada, né? Fala um pouquinho da Fortecare, né? O que é a Fortecare? É uma empresa aqui em Curitiba, o que está em outros lugares também. Dá um panorama um pouco maior aí sobre a Fortecare atual. Show. Então, Edson, a Fortecare é uma empresa de produtos hospitalares. Tá? O principal ramo é na área de hemodiálise. Então, quando a pessoa tem falência renal, precisa fazer o tratamento dos rins. Então, vai lá, em média, 3 vezes por semana, vai numa clínica, né? E faz toda essa limpeza do sangue, certo? Então, a gente faz os materiais hospitalares, né? Os descartáveis para suportar esse processo. Tá? Então, a Fortecare é uma indústria. Né? A gente vende direto para clínicas e hospitais e a gente vende no Brasil inteiro. Tá? Localizada ali em Colombo. Então, região metropolitana aqui de Curitiba. Hoje a gente tem aí em torno de 200 funcionários, mais ou menos, né? Tem mês que tem mais, mês que tem menos, mas enfim, gira em torno de 200 funcionários. E esse é o foco, tá? Mas a gente também faz soluções hospitalares para infusão. Vou lá no hospital tomar soro. Aí tem o tubo lá o equipo que a gente chama, que conduz o soro. Ou vou fazer algum tratamento oncológico, uma transfusão de sangue. Enfim, a gente também produz para essas outras áreas. Que legal. E quanto tempo tem a Fortecare? Tem 18 anos já. 18 anos. Que interessante. Maravilha. Quem que fundou na época? Então, os meus pais, na verdade, são os fundadores da Fortecare. Né? Então, tanto meu pai quanto a minha mãe começou com outra função. Na época era focado em bomba de infusão. Né? Então, quando você é hospitalizado e precisa tomar algum remédio, tem uma bomba, também tem equipos. Né? Então, começou assim e aí acabou entrando nessa área de hemodiálise. Legal. Foi crescendo aí ano após ano. Massa. Hoje é uma das referências aí. Legal. Parabéns. E você começou sua carreira lá então, né? Você começou lá como assistente? Na época da faculdade eu estudava, né? Fiz federal, engenharia de produção, então eu estudava todos os dias de manhã e 2, 3 dias eu tinha aula à tarde, né? Das 2h30 até as 17h30, 5h30. E aí nos dias que eu não tinha aula eu aproveitava para ir lá e aprender um pouquinho, né? Então começou bem devagar ali, 2, 3 vezes na semana, até o momento que eu consegui 5, mas aí já acabei fazendo outras coisas, né? Fui fazer intercâmbio, enfim, fiquei um tempo fora. E aí, quando voltei, acabei entrando na Ambev. Então, eu tive um começo ali, mas foi breve, assim. Foi coisa de 1 ano e meio que eu fiquei trabalhando e estudando ali ao mesmo tempo, sabe? Legal. E conta pra gente aí, cara, nessa linha do tempo, o seu primeira experiência fora foi na Tailândia ou foi no Canadá? Foi na Tailândia. Como é que foi isso? Conta um pouquinho aí pra gente. Então, eu sempre, quando entrei na faculdade, eu sempre tinha vontade de fazer alguma coisa diferente, ajudar as pessoas, enfim, eu tinha muita vontade de ir pra África, primeiramente, para fazer um voluntariado mesmo, e eu tinha na minha cabeça que trabalhar com criança seria legal, né? E aí eu fui atrás de uma associação que fizesse essa conexão,
E lá na Federal eles têm a AESEC, né? Que é uma associação que faz esses intercâmbios voluntários, né? Então, fui até eles e acabei explanando as minhas vontades, né? O que eu pretendia fazer, né? O que eu acharia legal. E na época eles falaram, para a África a gente não tem nada, só tem pro Egito, mas é mais para fazer blog, tirar foto e tal. Daí eu pensei, blog, tirar foto não tem muito a ver comigo. Daí eles, mas a gente tem a Tailândia, que é para dar aula de inglês para criança. Daí eu falei, criança, inglês eu sei falar, Tailândia parece um lugar legal. Aí meio que topei o desafio, assim, sabe? Então eles fizeram essa conexão e aí foi mais hardcore do que eu imaginava, assim. Eu tava com uma coisa na cabeça e, enfim. Eles fazem toda uma preparação, avisa, né? E aí cheguei em Bangkok lá, nessa universidade, eles me receberam, fizeram 3, 4 dias de boas-vindas, ensinaram algumas coisas em tailandês e fizeram uma imersão, perfeito. Na cultura, o que poderia, o que não poderia. E eu já tinha lido algumas coisas, imaginava que seria uma cultura diferente, mas não tão diferente, né? Daí na imersão eu já falei, nossa, calma lá, deixa eu respirar aqui, prestar bastante atenção, né? Deixa eu me preparar. E aí no outro dia a gente foi para uma escola, assim, no interior, né? E nessa escola os diretores vinham e, né, a gente se encontrava com os diretores e aí esses voluntários iam cada um para outras escolas mais para o interior ainda, né? Então fui acabar eu e um indonésio numa vila de 1.000 habitantes. 1.000 habitantes? Uma rua, basicamente. Muito pouco, né? Exato. Uma rua, basicamente. Era uma vilinha, tinha um lago assim no centro e as pessoas moravam em volta, sabe? Sim. Bem precário. E a gente dormia na escola ali, eu e esse indonésio, né? E aí foi uma experiência sensacional, assim. Lógico, dormia no chão, tomava banho de balde, né? Acordava cedinho a buscar as crianças e tudo mais. Mas foi um momento... Acho que foi um primeiro momento, assim, na minha vida que eu me coloquei completamente fora da minha zona de conforto. Legal. E tive que me adequar, né? Porque não tinha ninguém perto, né? Tinha o indonésio que eu tinha acabado de conhecer, o diretor da escola que dava suporte, mas não conhecia eles há 2, 3, 4 dias, né? Claro, com o tempo a gente foi se aproximando. Mas foi muito engraçado chegar na sala de aula e as pessoas não falarem inglês, né? Eu não falar tailandês e eu ter que ensinar inglês para essas pessoas. Em tailandês? Em inglês, né? Eu não sabia falar tailandês, então eu tinha que tentar ensinar eles inglês sem falar tailandês. E eles sabiam muito pouco, né? Eles tinham aula de inglês e tal, sim, mas era mais o básico, assim, não sabia nenhum verbo to be da vida, era... Mas a língua nativa lá para você se comunicar com as crianças, qual era? Não entendi. Eu falava inglês e elas falavam tailandês, então entendia um pouco de inglês, né? Então eu tinha que me comunicar no inglês, aí eu aprendi algumas palavras em tailandês, principalmente... uma base para você conseguir o mínimo ali, entendi. Para eu conseguir pelo menos chamar a atenção, né? Tentar aprender. Sim. E aí foi bastante desafiador, porque eu precisava entrar lá na sala de aula, né? Na verdade, o dia começava no pátio, 8 da manhã, tinham 200 crianças e o diretor me deu o desafio de entreter essas crianças, porque elas cantavam o hino e depois eu tinha 15 minutos para entreter essas crianças. Então imagine, né? Que idade que era mais ou menos as crianças ali? Tinha de 10 a 15 anos. Adolescentes. Adolescentes. E aí era divertido. Primeiro, era uma pessoa bem diferente deles, assim, né? Então, chamava atenção. Fisicamente, inclusive. Fisicamente diferente, culturalmente também, né? Enfim. Mas aí, dentro da sala de aula, como é que você passa alguma coisa, né? Eu pensei, não vou conseguir ensinar muita coisa. Preciso deixar alguma coisa, né? E daí eu tinha que me inventar, fazia mímica, palavra cruzada, enfim. Tentava criar, principalmente, jogos e formas de eu conseguir me comunicar com eles, né? E fazer eles interagirem, para não perderem, né, o foco também, porque criança... Olhava pro lado, já tinha um levantando, né? Indo cutucar o outro, enfim. Então, foi bem desafiador, mas me transformou muito, assim... como você se coloca quando você está num lugar fora da zona de conforto, como você se reinventa para conseguir se comunicar com essas pessoas e prender a atenção delas, né? E aí, com o tempo, a gente foi criando uma relação muito legal, assim, sabe? E aí, eu até brinco que... Até brinco não, é muito sério que... Num curto período de tempo, assim, eu nunca me senti tão amado, sem ser abraçado, entendeu? Porque eles têm uma cultura lá que eles não abraçam, né? Só se cumprimenta assim, sabe? Sim. E, nossa, só no olhar, só no sorriso, só na empatia, assim, que eu sentia, na simpatia, o coração preenchia, assim, sabe? Que interessante. Foi. E do seu voluntário, assim, quais foram as principais lições que você traz com você até hoje, do que você aprendeu na Tailândia, e quais portas se abriram para você por conta do voluntariado? Do voluntário, né? Então, no final do voluntário que ficou o maior aprendizado, eu penso assim, sabe? Porque um professor,
da escola, chegou para mim e falou assim, Gustavo, você mudou a minha escola. E eu falei para ele, não, como assim mudou a escola? Eu vim aqui, né? Pô, me dediquei, mas eu só tava aqui, presente, né? Fui dar aula, interagia com as crianças, brincava com elas e tal. Mas na minha cabeça eu tava assim. Eu tava lá de corpo e alma, tava presente, fazendo o que eu achava que eu tinha que fazer. E eu falei isso pra ele, né? Ele, não, você mudou a minha escola. Eu, não, como assim eu mudei sua escola, né? E aí ele falou, eu sou professor de biologia, os meus alunos não queriam saber de inglês, e por conta de você Que massa. ter vindo aqui, eles estão fazendo eu dar aulas de inglês em biologia. Então eu tô tendo que aprender e eles estão se esforçando para aprender para Que conseguir legal, se comunicar que contigo. Nossa, que E eu legal. percebi que o propósito era muito maior do que ensinar inglês. Era mostrar para eles que, pô, o mundo é enorme, né? A Tailândia Sim. recebe muitas empresas de fora, vem CEO, vem diretor, vem tudo de fora, não vem de lá, né? Então, aí que eu entendi o propósito, né? Então, acho que um dos maiores ensinamentos é que quando você sai da zona de conforto, você cresce mais rápido, né? E que, às vezes, coisas para você que parecem simples, né? E que a gente considera simples, que nem compromisso, dedicação, você estar presente, ter empatia com as pessoas, né? Isso faz muita diferença, né? E quando você aplica isso, parece básico, mas quando você aplica na tua rotina, no teu dia a dia de trabalho, aí, com os teus colegas, teus liderados, teus líderes, nossa, faz uma diferença absurda, assim, sabe? Que interessante. E qual que curioso, assim, em relação à cultura que você comentou, quais pontos que você viu, assim, que você falou, cara, que diferente eu não posso fazer? Você falou algumas vezes, né? Tipo, tem coisas que eu não posso fazer, o abraçar foi uma delas. O que mais que é de cultura muito diferente do nosso aqui do Brasil? Até a relação, assim, né? Por exemplo, quando eu cheguei, no dia que eu cheguei, o diretor, em vez de levar a gente direto para a escola, ele levou para um encontro de diretores que era na casa da chácara de um desses diretores, né? E aí a gente chegou lá e tava o dono da chácara, que era um diretor, o que estava nos acompanhando, eu e o indonésio, né? E aí a gente chegou lá, ele olhou pra gente e falou, eu preciso que vocês me ajudem a armar essas barracas, porque a gente vai dormir lá fora. Porque vai chegar mais 4 diretores e eles são mais velhos e eles vão dormir aqui dentro. Então esse já é um ponto que é muito diferente. Tipo, quando a gente traz pessoas para nossa casa, tipo, normalmente a gente não dá o nosso quarto para a pessoa dormir, né? Lá, pelo fato de serem pessoas mais velhas, ele estava dando o quarto dele, a casa dele, e estava indo dormir numa barraca, né? Então isso já é um ponto, assim, de respeito hierárquico por idade mesmo, muito legal, assim, sabe? Eu falei, pô, que humildade, né? Bacana. Né? Foi Interessante. muito interessante, sabe? E enfim, tem outras coisas mais... muito respeito, assim, à religião, né? Principalmente aos mortos, assim, eu lembro que é uma coisa engraçada. Aqui a gente leva como uma coisa muito de remorso, né? A gente fica triste, né? Muito sentido. A gente tem muito medo. Lá, eu acabei presenciando alguns velórios e eles ficavam 2, 3 dias tocando música. Exato, diferente. Entendeu? Né? É muito celebração, diferente né? essa passagem, é uma celebração. Então, você vivenciar isso na prática é diferente, assim, né? Sim. São coisas que a gente olha e fala, nossa, a forma de comer, né? Muita gente... Daí são coisas mais simples, muita gente come com a mão, enfim, né? E o dia a dia não mata os insetos, né? Tipo assim, é surreal. Eu ia tomar banho, aí como era banho de balde, enchia de insetos, aí eles não matavam insetos, assim, sabe? Deixavam os insetos lá, então é diferente, assim, sabe? Você tem que realmente sair da tua zona, da forma como você vive, para entrar num mundo completamente diferente, se adaptar àquilo, né? Então, acho que adaptabilidade também é uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente muda de emprego, sai de uma multinacional, vai para uma empresa familiar, Exato. precisa se adaptar bastante, né? Então, Sim. acho que são coisas que naquele momento, pô, eu era super jovem, acho que tinha 19, 20 anos, que talvez eu não enxerguei, assim, naquele momento, com os olhos que eu vejo hoje, assim, tudo que aquilo me possibilitou e me transformou inconscientemente, assim, sabe? Legal. Só de experiência de vida mesmo. E como é que foi, assim, voltando até no ponto de decisão, né? Porque até tentando me colocar em quem tá ouvindo a gente, que eu acho que essa questão do voluntariado é uma coisa muito de chamado também, sabe? Como é que foi essa... De onde surgiu, né? De onde veio essa semente desse voluntariado? Você era bem novo, né, para fazer isso. E como é que isso foi, essa semente foi, né, crescendo na sua cabeça? Foi um chamado mesmo? Você via alguma coisa? Alguém te influenciou e tal? E para quem tá assistindo a gente, de repente, pô, cara, eu acho que eu me identifico com o Gustavo, eu quero fazer uma parada dessa. Quais conselhos você dá para uma pessoa que vai, de repente, querer fazer isso e tudo mais? Show. Acho que o que me
motivou, assim, desde jovem eu fazia na escola alguns voluntariados, né? Então ia com escola mesmo, que leva para brincar com a criança, leva no asilo, enfim, né? Eu sempre participei, então sempre gostei. Pelo movimento da escola. A escola ia e você ia junto. Isso, legal. Exato, né? De novo, assim. E aí, enfim, o tempo foi passando, aí entrei na faculdade e eu pensava, pô, preciso fazer alguma coisa diferente. Você fez faculdade preciso ajudar. Engenharia de produção. Engenharia de produção. Ali na Federal, ali no Paraná. E aí, tava muito nessa de, pô, preciso ajudar, preciso impactar as pessoas, tem muita gente que necessita, eu tô numa baita faculdade, né? Nunca passei vontades, assim, né? Sempre, pô, tive comida, tive banho quente, tive cama confortável. Pô, preciso dedicar um pouco do meu tempo, primeiro para sair dessa zona de conforto, né? E ajudando pessoas, para mim, seria, assim, perfeito, né? Maravilhoso. Pensei, cara, se eu conseguir sair da minha zona de conforto, ajudar alguém, alguma coisa boa eu vou trazer nisso, se não for para mim, para as outras pessoas, com certeza, né? E aí eu comecei a procurar. E como na época de faculdade, né? Já era no início de faculdade ainda, você acaba tendo mais férias, né? Entra de férias em dezembro, ali, novembro, e volta em março. Então eu pensei, pô, para eu não perder nada da faculdade, vou tentar encaixar nessas férias. E aí deu super certo, né? Acabei não perdendo nada. Fui em dezembro, voltei finalzinho de março, então perdi 2 semanas de aula ali, mas nada que me atrapalhou na continuidade do semestre, assim, sabe? E comecei a pesquisar, achei a ESEC, né? Que é a associação que eu falei. E aí eu também tinha, né, pô, início de faculdade, você nunca tem muita verba e tal. Deu, como é que é e tudo mais. E na época eu lembro que eu paguei, enfim, R$1.200 para... Tinha acomodação e tinha 3 refeições durante os 80 dias ali, quase 90 dias, né? Então, foi uma coisa que encaixou no meu budget. Falei, pô, né, guardar um dinheirinho aqui, consigo ir. Juntei a ideia de querer ajudar alguém, sair da zona de conforto, ainda viajar. Falei, pô, tô dentro, Legal. Né? E acho que quem quer fazer mesmo é mais se organizar mesmo, né? Deve ter outras também opções, além de ESEC, mas se organizar e se preparar psicologicamente, né? Porque as 2, 3 primeiras semanas não foram fáceis, então você tem que ir sabendo que você vai estar sozinho, né? Que se você for para fora, que as pessoas não vão falar a tua língua, que a comida vai ser diferente, que talvez você não durma bem, que o banho não seja quente, né? Enfim, Com insetos junto, né? com insetos junto, Não pode matar, inclusive. tudo para piorar a situação. Exato. Então, tudo isso você tem que ir com a cabeça aberta, né? Enfim, acho que é isso. Legal. Uma dica, assim, se for para um lugar que a comida é muito diferente, eu acabei fazendo uma preparação alimentar antes de ir, que foi fantástica, né? Porque eu fui pro meio do nada, então fiquei uns 6 meses ali tomando uma suplementação, quando eu já sabia que eu ia e tal, para chegar lá e não ter nenhum problema, e no fim não tive, assim, consegui me adaptar legal. E o detalhe também que ele, para quem tá assistindo até, né, você vê que ele fez pequenos experimentos antes, né? Junto com a escola ali e tal. Então, de repente, são fases, né? Pô, vai pra Tailândia, pra outro lugar, pô, vai no seu bairro primeiro, né? Vai no, sei lá, ao redor, instituições que atendem o seu bairro, sua cidade, seu estado, enfim. E ver se essa semente aflora também, né? Ela vai... Mas tem outra perspectiva também de voluntário, que não necessariamente tem a ver com, vamos colocar, alguma organização final ou para bens, digamos, de pessoas. Cuidar da pessoa, ajudar no asilo, ajudar em orfanatos, né? Ou como você que inicialmente ia para a África, depois foi para a Tailândia, numa região precária. Mas também tem voluntários hoje voltados para empresas, para a pessoa poder aprender alguma habilidade, etc., e se desenvolver na carreira. A minha pergunta para você é, o seu voluntário te abriu alguma porta na carreira, que teve algum momento assim, sei lá, que um recrutador ou alguém que você ia entrar e falou, nossa, que legal, você fez experiência lá, eu tenho certeza que isso vai contribuir aqui de alguma forma também. Quando eu fui fazer o processo seletivo da Ambev, eu acabei tocando nesse assunto, né? Porque você tem que se apresentar lá, falar alguma coisa diferente e é uma experiência diferente, né? Não é todo mundo que faz e tal. Exatamente. E eu percebi que isso marcou muito, assim, sabe? Sim. Tanto que todos os recrutadores, meio que, eles têm que conversar sobre nós, né? E aí depois eu fiquei sabendo que eles até brincavam assim, você tá falando do Tailândia, então foi uma experiência que com certeza marcou, né? Às vezes o recrutador não lembrava meu nome, mas ele lembrou da minha experiência, entendeu? Então com certeza marcou, né? Além de ter me desenvolvido coisas que alguns soft skills que me ajudaram ali na hora da dinâmica, né? De estar nesse meio de pessoas diferentes, você acabou de conhecer, você tem que entregar um case,
né? Também é uma coisa que chama atenção, assim, sabe? Porque é uma coisa diferente, você saiu da sua zona de conforto, então as pessoas olham com bons olhos. Exato. Né? Não, bem interessante, bem legal. Então, até pra quem tá assistindo aí e quiser fazer uma dessa aí, até ajuda na carreira. Acho que toda experiência que você vive, cara, assim, que saia da zona de conforto, igual você comentou, é positiva, né, cara? Porque Com certeza. é estar confortável no desconforto, né, cara? Né? Isso é uma coisa interessante, porque é uma geração nova que tá vindo que tá muito acostumada a ficar confortável no conforto. Aí é fácil. Uhum. Agora tem que tentar se adaptar no desconforto. Então, no começo, com certeza, em desafios como esse e outros, né? Você, cara, meu Deus, as primeiras 2, 3 semanas você pena. Você fala, meu Deus. Mas depois, aquilo vira o normal, né? Vira o comum. E aí você fica confortável naquele desconforto, né? Então, crescer na carreira é muito sobre isso também, né? Essa pressão toda, né? E como é que foi ali na Ambev? Quando você entrou na Ambev, aí você teve, né, o intercâmbio também, né? Mas já pulando um pouco ali para a experiência, que eu quero focar um pouco mais na parte também dessa transição, né? Então você chegou na Ambev, você trabalhou na área de vendas, né? Foi isso? Eu comecei na área de trade marketing. Trade marketing. E aí eu entrei bem no momento que estava virando um pouco a chave do trade marketing. Então eles deram uma enxugada no trade e criou-se a área de nível de serviço, que foi quando a Ambev começou a falar de cliente no foco, né? Então veio para o campo isso, né? Na época eu estava na regional, que é meio que o tático, né? É bem o tático da Ambev. Estava lá como estagiário de trade marketing, daí 2, 3 meses já fui para estagiário de nível de serviço, né? Você entrou como estagiário ou trainee? Estagiário. E aí, nesse momento ali com o estágio, eu até mexia muito com Excel, né? Então, pegava e desenvolvia acompanhamentos mesmo. Na época não existia o Power BI, então o Power BI... Eu era um Power BI ali, né? Fazia as análises e transformava em painéis e apresentava isso para a regional toda. Né? Legal. E aí, eu fiquei, se eu não me engano, 7, 8 meses na área como estagiário, uns 5, 6 meses como estagiário de nível de serviço, e aí acabou abrindo oportunidade no campo de virar supervisor de nível de serviço, né? E aí, nesse momento, eu fui ao campo, então comecei a trabalhar de segunda a sábado, né? Com 8 meses ali já fui de segunda a sábado, trabalhando como supervisor de nível de serviço. E aí foi legal, porque eu saí do tático e fui ver o operacional, então eu cheguei com uma cabeça boa de, é uma área nova, mas eu sei como funciona taticamente, agora vamos operacionar, né? Só que aqui em Curitiba o time é enorme, então eram 7 pessoas no time, eu mais 2 supervisores, daí tinha mais um pessoal de marketing, enfim, aí tinha Paranaguá, umas 7 pessoas e minha chefe na época, né, que era gerente de nível de serviço. E aí foi interessante, cheguei, consegui somar, eram todos mais velhos que eu, ainda era super novo, devia estar na casa dos 22 aí, e consegui entrar nesse meio, então trazer coisas novas e também absorver a experiência deles, porque um tinha 10 anos, outro tinha 15 anos de Ambev, então consegui chegar com simplicidade, assim, humildade para conseguir escutar e aos poucos ir trazendo o que eu tinha para somar, assim, sabe? E aí foi mega interessante que deu 3 meses, eu comecei isso foi setembro, novembro ali, a minha chefe tirou férias, em dezembro ela foi promovida. Então eu tinha 3, 4 meses de função e a gente ficou sem chefe. E a Ambev, como roda bastante, né? Manda para cá, manda para lá, é muito funcionário, a empresa é enorme, então a gente acabou, 1 mês sem chefe, 2 meses sem chefe, 3 meses sem chefe, 4 meses sem chefe. Se virando. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu acabei conquistando a confiança do time e puxei à frente e virei referência, assim, sabe? Então, o gerente comercial lá já me olhava como referência, então ele chegava de manhã e perguntava, Gustavo, como tá isso, como tá aquilo, como tá aquele outro? Os meus pares também já esperavam que eu puxasse as reuniões, que eu tomasse a frente, né? Agiu como protagonista. Que legal. Exato, legal. é aquela história de você ir ficando maior que tua cadeira, né? Exato. E eu comecei ali em setembro, aí fui, crescendo, maior que minha cadeira. Aí em maio, apareceu a oportunidade de ser gerente de nível de serviço em Joinville, né? Então, deu 8 meses que eu estava ali, e como era uma operação menor, imagino que pelo fato de eu ter tomado... Com certeza, né? Pelo fato de eu ter tomado a frente, né? As pessoas me enxergarem já como gerente, Legal. aí acabei indo a Joinville como gerente de nível de serviço. Legal, E cara. você que foi atrás da posição ou eles vieram atrás de você? Só essa parte que eu não entendi. Não, eles vieram atrás de mim. Para você ter noção, legal. nem tinha... A gente sempre... Né, quando tem os momentos, a gente fala, não, quero crescer, estou aberto, tenho mobilidade, tudo mais, né?
Mas devido à pandemia, eu não consegui me formar em 2020. Então tava assim, faltava uma matéria que o professor não tinha dado na pandemia e tal, eu precisava fazer. E aí começou março ali, mais ou menos, a minha gerente de gente na época veio me perguntar: Gustavo, quando é que você vai se formar mesmo? Deu maio, você tem certeza? Daí sim, daí passava... No RH começa a perguntar como é que assim, precisava cara. da formação. Pra virar gerente precisava da formação. Daí dava 2 semanas e ela, tem certeza que é maio? Daí eu comecei a pescar, né? Aí ela, final de abril, assim, já me colocou para fazer os sucessores que eles têm lá na Ambev, que é uma entrevista que você faz com os diretores para eles te darem um aval a ser gerente da companhia. Daí, Legal. quando eles dão um aval, daí depois quando aparece alguma vaga, aí você faz entrevista com o gerente da vaga e se passar, foi. Né? Que bacana. E aí Então, eles virou te maio... colocaram no programa. Opa, desculpa. Isso. Cara, quero entrar um pouquinho mais nessa parte de como você virou referência. Claro que no dia a dia ali tem várias coisinhas, né, que você fez que talvez você nem lembre, mas o que te lembra de marcos que você executou, que você fez ali na época, que te colocou à frente, né? Porque você era o mais novo até então da turma, talvez não só em idade, mas de casa também, de repente, não sei, na área. Como é que você conseguiu galgar esse espaço? Se você fosse colocar em algum, sei lá, em 3, 4, 5 etapas, assim, o que você fez? Foi uma soft skill aqui, eu comecei... Qual a dica que você deu? Que você daria aqui? A primeira... Todas as movimentações que eu fiz, assim, na minha carreira, minha primeira preocupação sempre foi chegar com calma, assim. Conquistar o respeito das pessoas, se comunicar bem, ter uma boa relação interpessoal, assim, sabe? Então... eu sempre cheguei em times que normalmente eu era o mais novo, né? Com pessoas mais velhas, que tinham mais experiência, enfim. Liderei, né? Já fui, sendo líder de um time, o mais jovem, entendeu? Então, minha primeira preocupação sempre foi, preciso chegar, entender onde eu tô, quem são as pessoas, o que elas têm a agregar, talvez qual é a dificuldade, né? Então, sempre tentei chegar mais leve, assim, para literalmente harmonizar, né? Uhum. E aí, com o tempo... eu entendia, por exemplo, naquele primeiro time, eles tinham uma dificuldade analítica, né? Então, eu consegui somar essa ideia analítica com a equipe. E aí, eu não só entregava o que faltava, mas eu também buscava ajudar as pessoas, né? Então, eu via ali que o meu par ali estava com alguma dificuldade, não estava conseguindo entregar, parava na reunião, tomava pressão da chefe. Aí eu ia lá, puxava ele de canto e falava, qual que tá sendo a tua dificuldade aqui? Vem aqui, senta do meu lado, deixa eu ver se eu não consigo te ajudar. Né? Então, principalmente nesses momentos que eu tava com uma relação de par, assim, sabe? Então, busquei muito ajudar também, para também desenvolver... Porque eu sempre tive a sensação também de, se só eu mostrar, primeiro que é um time, só os meus objetivos não vão entregar o objetivo do time. Segundo que você começa a criar inimizades, né? Tipo, só eu vou mostrar o meu trabalho, só eu. Então, eu sempre pensei, vou ajudar quem está perto também, certo? Porque aí todo mundo começa a mostrar trabalho, evolução. E no fundo a gente não precisa ter medo que o colega está entregando, que o outro... Quando você olha o time como um todo, né? Hoje como líder, você percebe quem está ajudando o outro a crescer, Sim, né? evidente, quem está aberto. É claro, né? Às vezes quando a gente não tem essa posição, a gente fica... não, porque daí vai aparecer o trabalho dele, o meu não e tal, mas quem está olhando dos lados de fora consegue enxergar isso, né? Então... Com certeza. Acho que esse é uns primeiros passos, assim, que é chegar com calma, sim, ajudar, né? E ganhar confiança daí das pessoas que estão acima de você, né? Aí, com o tempo, consegui ganhar confiança do gerente comercial, que era primeiro da minha gerente, né? Então, ela viu que eu conseguia fazer entrega, conversava bem, me comunicava legal, precisava ajudar os outros, eu ajudava, né? Não tinha preguiça e tal. Então, ganhei a confiança dela automaticamente. Provavelmente ela falava bem de mim pro gerente comercial. Aí ela não estava lá, o gerente comercial já começou a conseguir me aproximar do gerente comercial. Então é importante também a gente criar esses laços, né? Essas conexões. As pessoas precisam saber quem a gente é, o que a gente faz, né? Como é que a gente está, quais são as nossas dificuldades, né? Então, legal. Acho que são coisas importantes, assim, essas 3 coisas acho que eu considero bem importantes pro desenvolvimento, assim, principalmente no começo. Cara, que interessante. É impressionante, assim, as pessoas que a gente entrevista, que a gente conversa aqui, dá pra reparar que muito da história que as pessoas vivem no passado, elas replicam no dia a dia. Então, por exemplo, esse negócio que você falou, chegar com calma, com certeza na Tailândia você chegou com calma. Não é isso? Muita calma, né? Mas você percebe os padrões aqui? Porque você chegou, isso deu certo lá e você foi replicando.
Naturalmente. O que dá certo, a gente replica. E às vezes acontece também na vida, o que dá errado, a gente replica também. Tem que tomar cuidado. Então, você comentou aqui, né? Chega com calma. Deixa eu entender primeiro. Talvez até a mesma ilustração que você estava na Tailândia. Cara, eu não sou daqui. Deixa eu chegar devagar. E assim vai, né? Ajudar as pessoas. Também tem uma correlação muito grande. Então, ou seja, ser o professor lá, com certeza você ajudou não só os alunos, mas a própria instituição, os acima, os pares, os de baixo, essa empatia. Né? Aí a parte da comunicação e você comentou também da mão na massa, né? Que você falou, ou seja... tem muita correlação com o que você aprendeu, né? Lá na Tailândia, né? Fazendo uma correlação aqui agora. E eu traduzi, na verdade, em 3 habilidades de liderança que acho que o pessoal nem percebe às vezes que tem. Que no caso você já tem, né? Que é basicamente, você chegou conquistando a confiança do time. O segundo eu coloquei o que eu posso fazer diferente. Então, você tem que somar. O que eu vou fazer diferente? O que eu vou pensar fora da caixa? Porque se o líder não pensa fora da caixa, ele não é líder, né? E o terceiro foi que eu coloquei a postura. Que você já tinha a postura do líder antes de ser líder. Que legal. Então aí fez ser enxergado. Né? Então são lições práticas aqui, viu, pessoal? Outra coisa que ele comentou também, que é muito interessante, sobre você ser maior que a cadeira, né? Exatamente. Eu sempre falo isso lá na empresa, inclusive, né? Explica pro pessoal o que é essa questão, o que é essa tal da cadeira e o que é ser maior ou menor que a cadeira. Certo. Isso é uma forma de falar, né? Que a gente... Quando você chega no trabalho, a cadeira sentei nessa cadeira, né? Então, sou analista aqui, por exemplo. Sentei na cadeira de analista, né? E eu vejo, principalmente, né, hoje, agora que eu tô na frente da empresa lá como sócio, gerente geral, que eu acho que é normal, eu também tinha, mas a gente tem muita ansiedade de crescer, né? De, aprender, logo ser promovido, ganhar mais, né? E às vezes a gente olha pro lado e vê alguém, porque o coleguinha tá lá na outra empresa, tá ganhando mais que eu. E aí a gente não se preocupa tanto em realizar as minhas entregas, assumir desafios maiores dos desafios pelos quais eu fui contratado, né? Que eu assumi que eu faria a partir daquele salário, para depois eu pensar em ser promovido, né? O pessoal hoje tem tanta ansiedade, tanta vontade de crescer, que às vezes inverte. Tipo, antes de começar a entregar, eu tô fazendo aqui várias atividades. Exato. Tô trabalhando 10, 12 horas, não sei, enfim, mais horas do que eu deveria. Mas, quão produtivo você está sendo e o que você está fazendo além das tuas atividades que já estão no teu escopo, né? Então, esse maior que a cadeira tem um escopo, certas atividades para fazer. Quando eu começo a fazer mais atividades que estão fora do meu escopo, que já é de um cargo, se eu sou analista júnior, já é de um pleno, já é de um sênior, já é de um supervisor, aí eu vou ficando maior que minha cadeira, né? Então, aí é a brincadeira que, agora eu posso trocar de cadeira, pegar uma cadeira maior e aí eu vou galgando de novo, né? Exato. Então, o fazer antes, né? Agora a gente eu sinto que as pessoas estão esperando, não generalizando, né? Mas muita gente espera ser reconhecido antes de realmente fazer. E talvez algumas pessoas também nem enxerguem, né? Qual que é o escopo total, né? Às vezes acha que está fazendo mais, mas não está, enfim. Então, acho que tem muito esse alinhamento e, enfim, acho que a gente entrega primeiro e depois o reconhecimento vem. Né? E vem muito do discurso, né, também. O pessoal faz muito esse discurso, eu tô fazendo tanto e não tô sendo reconhecido. Tem muito esse discurso hoje em dia. E até meio cuidado na hora de falar aqui, porque às vezes fica mal compreendido, mal interpretado, né? Não tô dizendo, e com certeza, Gustavo, a gente não tá dizendo de empresas que exploram, não é esse caso. Tá dizendo no sentido de, cara, antes dos deveres ali, cara... aliás, antes dos direitos, vem os deveres, cara. Apresenta primeiro, sabe? Eu lembro que, já até falei isso aqui em outros episódios, a minha carreira foi muito assim também. Na época que eu comecei como office boy, e eu olhava assim, eu era o dia inteiro andando, velho. Literalmente, o dia inteiro andando. E eu lembro que quando eu chegava, eu tinha um uniforme que era 16 a 18 anos, né? Que era o uniforme lá do Jovem Aprendiz. E aí eu via que o pessoal do escritório, era multinacional que eu trabalhava, eles iam de social. E toda a galerinha do Jovem Aprendiz que eu tava, eles iam com o uniforme lá. Eu falei, não, eu meti o louco e comecei a vir de social também. Sabe? Pra estar... Mas eu nem sabia disso na época, né? Hoje a gente olha, né? Aí eu comecei a andar de social também, e aí é como se, literalmente, você sentou em outra cadeira. As pessoas, mas você não trabalha lá no escritório lá? Não, eu sou lá do... eu pensei que você já tava lá. Então, ao mesmo tempo, você vai... Aquela história, quando a vaga surge, a diretoria senta, a liderança senta e fala,
Mas o Gustavo, gente, Gustavo já é isso só, é só formalizar, tá? Assina aí e promove o cara. Não é? Então tem muito disso, né, cara? De você já assumir o papel de cima. Ah, mas não tô sendo pago pra isso. Cara, assume na sua cabeça, na sua postura, na sua competência, nos seus estudos, porque uma hora essa oportunidade chega. E quando chega, você já tá pronto. É meio que... Agora é só ajustar, porque já é assim. Exatamente. Você me despertou uma lembrança, inclusive. Eu comecei a minha carreira no McDonald's, olha só que legal. E o Mac, o pessoal julga muito quem trabalha de fora, né? Eu lembro até hoje, eu tinha 16 anos e as minhas colegas de classe falaram, você vai trabalhar escrava. É trabalho escravo, você tá indo lá cometer suicídio social. 16 anos, eu tava no 3º ano do ensino médio. Entrei no McDonald's para trabalhar de domingo a domingo, trabalhava até 10 horas da noite para acordar 7 horas da manhã para ir pra escola. Era bem assim. E no Mac a gente nunca tem mão de obra suficiente. Nunca tem. Então você tá sempre fazendo 3, 4 funções e é a nossa rotina normal. Só que sabe o que é mais engraçado? É que a gente não é maltratado no Mac, a gente é maltratado pelos clientes do Mac, mas não no McDonald's, né? E lá por exemplo, faltou um gerente, o treinador de pessoas assume o lugar do gerente, vai cuidar do pessoal da cozinha. Então, eles já colocam isso na gente naturalmente. Então, ninguém fica reclamando de fazer o trabalho a mais. Já faz parte do escopo de tarefa. Exato. Então, você cria a mentalidade sozinho. Legal. Muito bom. É uma Muito bom. escola realmente, de formação. E também, qual que é o perigo que você também vê da pessoa que tá... Na verdade, a cadeira tá maior que a pessoa também. Que é um perigo também, é o contrário também, né? Aí é um problema, né? É porque a pessoa acaba... eu até bato muito nessa tecla, você sabe disso. Eu falo muito na empresa lá, gente. Os movimentos, tempos e movimentos, né? As empresas, do nada, e às vezes de um mês para o outro, muda a cultura inteira. Por conta de situações no mercado, mas não é porque foi aquele mês. Já está vindo assim, é que você não tá... Você, colaborador, você não está percebendo. Mas muda, e a empresa muda de vez, e se você já não está virado... Você tem um problema, porque a cadeira fica maior que você. Ou seja, agora está sendo exigido muito mais de mim, do mesmo cargo, outras competências que eu não estava correndo atrás, né? Com certeza. E às vezes acontece outras ocasiões também, né? Que trabalhando em grandes empresas, né? Não deveria acontecer, mas às vezes acontece. Por exemplo, tem alguém que não está entregando tanto, mas que tem um relacionamento muito bom, se relacionou com as pessoas certas, dá um próximo passo. Mas... às vezes tecnicamente, ou em alguns outros skills que ele precisava ter desenvolvido antes, ele não desenvolveu. Mas, deu o passo, ganhou a promoção, chegou naquela cadeira. Eu comecei a reparar que no longo prazo, às vezes não é na próxima cadeira, quem sabe é na outra, né? Na outra posição, na próxima posição, mas no longo prazo isso acaba se corrigindo, né? Porque a pessoa ela ainda não está preparada, vai lá, pega um desafio maior. Dependendo na empresa que você está, a pressão... Quase todas as empresas têm pressão, né? Mas tem umas que tem mais, que o negócio é mais intenso, e tem outras que são um pouco menos, né? Um pouco mais cadenciado. Você chega lá, você tem uma pressão para entregar, né? Se você chegou naquele momento, ninguém vai... dá 6 meses, 1 ano para ele aprender, né? Normalmente, o teu tempo de aprendizado é 1, 2, 3 meses, você precisa estar jogando, né? E aí, o que acontece é que nunca preenche essa cadeira, começa a faltar, as pessoas começam a ver, então, no longo prazo, isso se corrige demais, assim, né? Então, tanto esse fato de a empresa muda a cultura, muda a estratégia, você precisa estar preparado à mudança, né? Então, você precisa se adaptar rápido e conseguir virar, né? Continuar a mudança desse barco, continuar seguindo. Tanto essas coisas que às vezes as pessoas ficam até com pulga na orelha, né? Como é que foi promovido, como é que não sei o quê, mas no longo prazo isso se corrige, que é muito isso de, o cara tá maior que a cadeira, não consegue preencher, não tá dando certo, enfim. Acaba se corrigindo, assim, sabe? Pelo menos nas minhas experiências é algo que ou a pessoa corre e realmente entrega e trabalha, ou acaba caindo fora, assim, sabe? E essa correção acontece muito também. Hoje em dia você vê, né, muitos profissionais que, de repente, aconteceu isso, e agora que estão entendendo, né, tendo clareza, porque promoveu, subiu de cadeira. Até na próxima que você falou, realmente, o cara ainda deu conta. Na outra que ele vai, ele não conseguiu. Aí ele sai do mercado, ele sai da empresa para o mercado. Só que ele vai competir nessa outra posição maior com outras pessoas que já estão há anos, estão calejadas e estão tecnicamente muito mais apuradas. E aí ela não consegue, até pode conseguir um emprego, mas não consegue sustentar ali porque não teve substância suficiente por um período suficiente. Aí tem que fazer o quê? O tal do downgrade. Só que não é porque é um downgrade, é porque não deveria ter sido um upgrade, né? Então tem esse ponto. Mas daí ela enfrenta um desafio muito maior, porque, por exemplo, eu como recrutadora, né?
Eu tô lá com uma vaga de analista. Toda vez que eu recebo um currículo que a pessoa tem muita experiência de gerente, eu não consigo analisar ela como uma analista. Porque eu penso, se eu colocar ela como analista, como que eu vou motivar essa pessoa que já foi gerente? Exato. Então, pega muito ali, porque pode ser que ela tenha uma história muito legal e faça sentido, e eu possa dar oportunidade para ela e tudo bem. Mas pesa na hora de escolher, porque ele tá concorrendo com outros analistas. E às vezes não vai fazer muito sentido ali para a empresa Então tem naquele promoções momento. que na hora errada é até ruim depois, né? Exatamente. Legal. E, cara, como é que foi essa transição, né, da Ambev, que é uma cultura já mais, né, pé na porta, ali correria, vendas, aquela coisa toda. E como é que foi essa transição para você voltar ali, no caso, né, para a empresa da sua família, a Fortecare? Quando que foi isso? Quanto tempo você ficou na Ambev, mais ou menos? Como é que foi essa transição? Por que você fez? E vamos começar por aí. Eu tenho algumas perguntas também. Bom, eu fiquei 4 anos e pouco, né? Comecei em trade, fui para nível de serviço e acabei indo para vendas logo em seguida ali do nível de serviço. E aí fiquei mais 2 anos e meio quase em vendas. Então fechei quase 4 anos e meio na Ambev. Quase 1 ano ali no tático e o resto no campo mesmo, ali no operacional, que é onde é bem acelerado, assim, né? A Ambev como um todo, mas no campo principalmente, porque, enfim, você às vezes tem a gestão ali de um time de 16, 18 pessoas, uma carteira de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 clientes para essas 18 pessoas atenderem, né? Então é bastante coisa. São clientes que fazem pedido, às vezes 2, 3 vezes na semana, quiçá todo dia, depende do cliente, da importância do cliente, né? Então é muito intenso. Né, e muito acelerado, muito dinâmico. Né? Nesses 4 anos e meio eu fui transferido 3 vezes. Né? Então, 5 cargos em 4 anos e meio, começando como estagiário, 3 transferências. Então, tudo muito dinâmico, tudo muito rápido. É indicador, é gestão, é acompanhamento. Chega, pega um time que não tá tempo sem gerente, vai, constrói. Quando vê, você já começou a ficar confortável, que entra aquele negócio, começou a ficar confortável, já sai da zona de conforto de novo. Vai para não sei aonde, assume outro time maior ou menor, com mais ou menos dificuldade, enfim. Então que é até admirável, né? A Ambev é uma empresa gigante, mas ela tem um quê de startup também, né, cara? De mudanças rápidas, crescimento acelerado, né? Tem. O pessoal que a gente conversa na Ambev também tem assim. Tem. Legal. A Ambev tem esse mindset, né? Essa cultura de... Eles esticam bastante a corda, assim, né? Viu que tá pronto, vai, dá uma esticada na corda. Quando ficou pronto, aí estica de novo, né? Então eles vão te incentivando a crescer, assim, né? O que é legal. Investe muito em tecnologia também, muita coisa muda muito rápido. Às vezes a estratégia muda de um ano para outro, né? Pô, não deu certo a estratégia do ano passado, já muda e precisa adaptar tudo isso. Então, é muito dinâmico, assim, né? Legal. E aí foi engraçado, porque quando eu fiz essa mudança, né? Não era a minha ideia nesse momento, né? Fazer. Eu imaginava que em algum momento pudesse acontecer, mas eu ainda tinha outros sonhos na Ambev, então foi uma briga interna grande, assim, no sentido, pô, vou largar uma carreira aqui que tá legal, que talvez seja promissora, uma empresa enorme, né? Maior cervejaria do mundo. Vou para uma empresa familiar. Nossa, como é que vai ser isso, né? E se não der certo? Pô, uma das coisas que eu mais tinha medo era o seguinte. Eu olhava ao meu redor e eu via muita gente boa. E eu me inspirava nessas pessoas e eu aprendia observando essas pessoas. E eu pensava, nossa, eu vou para lá, tipo, uma empresa de 50 mil funcionários, agora eu vou para uma de 200 funcionários, né? Não que não... Vai ter pessoas boas, sempre tem pessoas boas, mas a quantidade é muito reduzida, né? A Ambev tem, nossa, pessoas maravilhosas, né? Tem condição de selecionar os melhores do mercado, enfim, é diferente, né? É diferente. Então, isso era um medo muito grande, né? E acabei tomando essa decisão por conta de, tava ali a oportunidade, né? Chegou num momento que minha família começou a pensar em se aposentar, né? Talvez vender o negócio. E aí eu comecei a olhar, falar, não, acho que tem futuro, dá para crescer ainda. Você tem irmãos? É filho único? Tem um irmão mais novo, mas é 3 anos mais novo que eu. Que tá lá também com vocês? Não. Agora ele começou, esse ano ele começou, mas fez agronomia também, foi para outra coisa, agora ele veio... Aí você que puxou ele de volta. Não. Ele veio, na verdade ele veio conversar comigo, eu até quis dar um empurrão, falar, não, faz que nem eu, vai para fora, aprende e tal. Daí ele, mas meu sonho é ficar aqui, eu acho que eu tenho que ficar aqui e tal, e... Outra mentalidade. Outra mentalidade, também outro momento, né? Quando eu tava nessa época... A empresa tinha outro tamanho, né? Não tinha essa ideia de aposentadoria. Então, acho que ele também ficou um pouco mais ansioso, quis aprender mais rápido e veio assumir o desafio. Né? Legal. E aí, nossa, foi uma decisão muito difícil, assim, sabe? Foram, meses pensando, assim, e tal. E foi uma decisão mais sua para com os seus pais?
Ou deles para com você? Eles que chamaram, você que se apresentou? Como é que foi essa? Eles externalizaram que tinha essa situação, né? Que, se ninguém for para lá, a gente vai vender. Que também não é um Não é ruim. baita problema, né? Sim. Vende, enfim, bota o dinheiro no bolso, se aposenta e tá tudo bem, né? Só que daí eu comecei a pensar e vi que, existia uma oportunidade dessa empresa crescer mais, se desenvolver mais, buscar outros mercados, né? Então, comecei a pensar nisso, pensei, tô me dedicando pra caramba aqui, sou apaixonado pelo que eu faço, gosto muito, uma empresa que me dá uma oportunidade enorme, mas eu posso ser empreendedor também, né? Aí eu vou trabalhar bastante, vou ter mais responsabilidade ainda, só que vai ser meu, né? Sim. Então tem uma diferença ali, né? E aí fiquei nessa, puxa a corda dali, puxa de lá, vai, não vai e tal. Aí tomei a decisão. Já tinha tomado a decisão, enfim. 75 dias de aviso prévio lá pra Ambev, até eles conseguirem achar uma pessoa. 75 dias é... Não foi a ideia, eu fui pra dar menos, né? Eu brinco, não foi aviso prévio, mas eu avisei bem antes e tal. E aí eles pediram, não, fica mais um pouco, porque tá difícil achar e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei mais um mês. Enfim, fui esticando também, porque... É questão de honra também, né? Claro. Sair daí pela com as porta da portas- frente. Fato, né? A gente não sabe o que vai acontecer, nunca fecha a porta. Eu sou extremamente grato, aprendi muito, então não tinha porquê, né? Legal. Exatamente. E aí esse era um medo gigantesco. E quando eu cheguei lá, um dos primeiros problemas foi... Eu cheguei num ritmo Acelerado. muito acelerado, E a né? empresa era Acelerado mais é tranquila. pouco, né? E a empresa é mais tranquila. Então, eu tive que... Seguraram ali minha onda algumas vezes. Tipo, calma. Porque eu cheguei lá, não tinha muita... Não tinha... Tinha gestão, as pessoas eram extremamente comprometidas, responsáveis, mas não tinha indicador, por exemplo. É uma apresentação gestão de profissional, vamos chamar assim, né? Isso, exato. Não tinha apresentação, reunião, indicador, não tinha nada disso. Então eu precisei criar isso, né? E a partir do momento que você cria um indicador, as pessoas precisam prestar conta, apresentar Prestar resultado, dado. então começa a vir cobrança, né? Pressão, né? Porque, quem não precisava apresentar nada e agora precisa, às vezes faz uma pressão até interna, né? Tipo, nossa, meu Deus, e agora? Como que eu vou Preciso fazer apresentar, como é que eu vou fazer e tal. Que ano que foi isso? Foi ano passado, março do ano passado. Recente. Foi recente. Foi recente, foi março do ano passado. E aí fui como gerente comercial, mas deu pouco tempo, assim, e eu já estava olhando todas as áreas, porque eu trouxe isso pro comercial, só que as outras áreas não tinha, então não adiantava eu puxar só o comercial. Sim, sim. Tinha que puxar pro resto também. Inclusive foi um baita aprendizado no primeiro ano, que eu puxei o comercial, deu 2, 3 meses, assim, a gente implementou algumas coisas diferentes, a gente estava crescendo 5, 6, 7% versus o mesmo mês do ano passado, daí cheguei em março, a partir de abril bateu 30, daí maio 40, daí junho 50. Aí no meio do caminho a produção não aguentou, entendeu? Óbvio que não, né? Exato. Só que daí, quando eu fui ver isso, eu fiz isso em março, não esperava que o efeito ia ser tão rápido. Então, fiz março, abril estourou. Maio eu olhei, não vai dar certo. Aí já comecei a olhar todas as outras áreas. Cara, precisamos estruturar tudo. Vem produção, vem qualidade, vem logística. E aí comecei a pegar tudo, né? Então, eu assumi o cargo mesmo de gerente geral agora, esse ano, mas foi meio que intuitivo ali na hora, já precisei começar a abraçar todas as áreas, meio que mostrar o caminho, turma, a gente precisa mudar a forma de fazer a gestão, a gente precisa acompanhar, a gente precisa criar indicador, a gente precisa dar feedback para as pessoas, enfim, trazer um pouco da cultura Ambev para dentro da empresa familiar, né? Então, eu tive que desacelerar bastante, né? Acho que o legal é que como eu olhava primeiro só trade, depois só nível de serviço, depois só vendas, daí eu tinha que olhar um leque enorme de coisas, né? A empresa como um todo, que daí entra essa visão sistêmica que todo mundo fala, né? Que é você olhar o todo e entender para onde o que você tem que fazer em cada um deles para chegar no objetivo comum, né? Legal. E aí o bom é que isso gastava bastante minha energia, né? Porque olhar uma área é uma coisa, agora olhar 6, 7 É o que eu áreas costumo dizer, outra. é trabalho infinito, né, cara? Não acaba nunca. Você vai... você vai puxando um fio que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. Quando você vai ver, ficar enorme e falar... Qual que era o primeiro tópico mesmo que a gente começou essa reunião mesmo? De tanta coisa, né? E foi desafiador, mas aí também... Bom, com esse medo meu das pessoas, né? E aí, de novo, eu vi que a gente aprende com as pessoas que estão lá, né? Sempre aprende com as pessoas que estão lá. Mas esse medo inicial, aí eu fui fazer uma MBA, né? Aí falei, vou fazer uma MBA para ver se eu encontro pessoas que estão na mesma posição que eu, com muito mais experiência, né? Em outras empresas, que eu possa aprender com elas, criar um networking, professores bons e tal. Então, isso foi meio que um
um porto seguro nessa mudança, assim, né? Então fui buscar. Mas o que eu tô me desenvolvendo no fato de ter uma responsabilidade muito maior, olhar o negócio como um todo, ter que tocar várias áreas, né? Ser um líder de líderes, né? E como é que você forma esses líderes, como é que isso chega lá no teu time? Porque até então eu tinha sido líderes de pessoas, né? Colaboradores. Agora estou sendo líder de líder. Que é então bem já diferente. muda o É, perfil de bem liderança que você precisa ter, como que você vai fazer, porque antes eu fazia com o meu time, né? Agora eu preciso fazer que a pessoa entenda Que ela precisa fazer com o time dela o também. time dela. E eu não posso ir lá e fazer com o time dela, né? Eu preciso que ela entenda. Então já é um processo mais demorado, tem toda uma construção, né? Enfim, Sim. então é desafiador, mas é muito engrandecedor, assim, você tomar essa posição, né? E o que você quer que as pessoas lembrem de você enquanto líder? Líder da sua empresa, líder dos seus liderados? O que você quer deixar de referência para eles? Que eles se espelhem em você. Que eles se inspirem. Eu sempre sou uma pessoa muito justa, né? Eu acho que as pessoas têm que ser justas. E se eles lembrarem de uma pessoa justa e enérgica, né? Aquela pessoa que chega, que dá bom dia, que é presente, que, pô, você precisa de ajuda, tá triste, pergunta como tá, sabe? Aquela pessoa que abraça, já tô feliz, assim, sabe? Acho que o resto tem inúmeras outras coisas que a gente busca desenvolver, né? Mas acho que uma pessoa justa e enérgica, assim, no sentido de que traz boas energias, traz motivação, traz engajamento, fico muito contente, assim, sabe? Você teve que trocar muita gente nesse processo todo? Ou naturalmente, é que aquela história, né? Rescisão, demissão é uma ferramenta, né? Na mão de um empresário, né? Quem tá ouvindo a gente vai dizer, nossa, uma ferramenta. É uma ferramenta, de fato, porque até um favor, inclusive, para uma pessoa que não tá indo bem aqui, ela pode ser melhor em outro lugar, né? Exatamente. Você teve muita gente que você trocou? Como é que foi esse processo com você? Do meu painel de lideranças, assim, acho que eram 7 pessoas, 3 acabaram saindo, assim, eu não precisei demitir. Não as se pessoas adaptaram à acabaram, cultura. não se adaptaram à mudança e tal, e vieram, conversaram, né, a gente alinhou expectativas. O que a empresa esperava a partir de agora? A empresa espera isso, isso e isso, para você virar, para você ser promovido ou ganhar um aumento, você vai precisar fazer isso aqui e tal, e o dia a dia vai funcionar assim. Não foi de uma hora para outra, assim, sabe? Uma pessoa saiu com 4 meses, outra com 6, outra com 1 ano, enfim, foi... Aos poucos, as pessoas que não se encaixavam, assim, foram saindo, né? Até porque a gente não faz nada sozinho, né? E eu não conhecia também as pessoas, então eu tinha que dar o tempo para todo mundo para ver se entendia e tal. Sim. Então, do meu painel direto de liderança, eu não precisei desligar ninguém, assim, sabe? Mas as pessoas acabaram saindo e acho que com certeza foi bom, né? Tanto para a empresa quanto para essas pessoas, porque elas foram para outros lugares e eu acabei trazendo pessoas que... Novos, né? Novas, com uma cultura mais próxima do que a empresa precisa, né? Com conhecimento diferente, de fora. Então, é bom fazer o mix, né? Cheguei lá, muita gente... Todo mundo com mais de 5 anos de casa, alguns com 10, alguns com 12, o que não é ruim, é ótimo, né? A gente tem pessoas lá mais velhas mesmo, a gente precisa, porque são pessoas que conhecem a história, né? Que conhecem a cultura desde o início, né? Então, normalmente, elas são promotoras, né? Elas trazem esse negócio, não, pô, a empresa cresce, a empresa abraça, né? A empresa busca melhorias e tudo mais. Mas a gente precisa de gente nova, né? E não necessariamente nova de idade. Nova de, pô, vem com uma cabeça de fora, com um pensamento diferente, com outra forma de ver o negócio. Então, precisa ter essa balança, né? Então, hoje a gente tem ali 3 pessoas que são novas, né? Novas de casa e 4 mais antigas. Então, a gente está conseguindo fazer uma balança bem legal, assim. Uma troca de ideias que eu vejo uma evolução absurda, assim, sabe? Massa. Eu quero saber... O que você acha que diferencia um gestor, agora você virou sócio de uma empresa, é gerente geral, de um verdadeiro líder? Um gestor comum de um líder de verdade. Olha, acho que se eu fosse escolher uma palavra, seria empatia, talvez, para diferenciar um líder de um gestor. Que eu passei por momentos na minha carreira que eu fui aprendendo a ser empático, assim, sabe? Porque eu sempre tive... muita energia e chegava e movimentava, né? E queria fazer acontecer e daí às vezes, último dia de vendas, vinha alguém ali meio sem energia, cabisbaixo e tal, e eu já chegava enérgico, tipo, vamos aí, não sei o que e tal, e algumas vezes não deu certo,
né? Tipo, a pessoa, em vez de levar isso para um lado, tipo, motivador, que era a minha intenção, Levou pra pressão. nossa, pressionou mais ainda, né? E ficou mal e tal. E aí eu tive que reconciliar, pedir desculpas, enfim. E na minha cabeça eu não tava fazendo nada de errado, né? Mas aí quando você aprende a ser empático e olhar, né? Pô, você tá olhando ali os teus liderados. Pô, às vezes o cara tá bem, às vezes o cara tá mal. É difícil, tá? Não é fácil. Eu tô falando aqui, parece que é simples. Mas eu ainda erro, assim, às vezes, sabe? É construção, né? Com o tempo. Mas eu acho que uma grande diferença pô, o líder ter essa empatia, entender o posicionamento, qual que é a necessidade de desenvolvimento, se ela tá bem, se ele tá bem, se ele não tá, e como que você guia essa pessoa, né? Desenvolve essa pessoa, né? Então, acho que não só delegar, e delegar é importantíssimo, mas também mostrar o caminho, né? Entender essa pessoa, saber ler, dar esse feedback, ter... Acho que essa empatia, assim, faz muita diferença, assim, sabe? Pelo menos... Sim, Na minha visão, isso é importantíssimo. E como que você diferencia a empatia? Porque a empatia a habilidade de se colocar no lugar do outro, né? E porque também algumas pessoas, não por maldade, mas às vezes por comodidade ou por costume também, enxergam a empatia em muitos aspectos do tipo, ele vai entender, sabe? Onde que na sua cabeça você traça essa linha? Olha, eu tô sendo empático com você, sim, mas o limite é aqui, tal, como é que você... Porque na fala a gente até sabe, mas no dia a dia é bem difícil. É difícil. Porque você olha a pessoa, a pessoa tá numa situação específica, né? De saúde, ou em casa, ou sei lá, separou. N coisas acontecem no universo de pessoas ali, e você tem como líder, tem que olhar e falar, cara, essa pessoa não tá bem, vou entender. Mas tem um limite. Como é que você lida com esses limites e ao mesmo tempo ser empático ali? Uma coisa que eu falo muito com os meus liderados é que a gente precisa construir uma empresa que cuida das pessoas e que tem foco em resultado, né? Então, você ser empático não quer dizer que você vai parar de falar de resultado, né? Então, acho que a gente tem que sempre se colocar no lugar das pessoas, né? Entender, pô, não consigo entregar tudo agora? Como é que você tá? Pô, o que você vai conseguir entregar, então? Né? Vamos colocar aqui um parâmetro. Pô, o que você acha que tô bem, vai dar para fazer? Talvez alguma atividade eu consigo passar por um par, a gente senta aqui e conversa, né? Alguém consegue ajudar, vamos entender, né? Mas eu acho que é importante deixar claro, né? Tipo, ao mesmo tempo que você está sendo empático, beleza, estou entendendo, né? Vamos lá, o que a gente precisa, o que você precisa? É só um momento difícil ou é algo de desenvolvimento, né? É algo que a gente realmente precisa desenvolver ou a pessoa já tem essa capacidade, só está num momento que ela não está conseguindo entregar, né? Qual que é a situação real? Mas a gente não deixa. Eu sempre tento não esconder as coisas, né? Então, pô, não tô, né? Entendo a tua posição, mas a gente precisa fazer tudo isso daqui. Não estamos conseguindo agora? Beleza. A gente conversa. Normalmente eu deixo passar um mês. Como a empresa é menor, um mês é um tempo ok, né? Mas às vezes as pessoas precisam conversar mais vezes, né? Mas eu lá, normalmente, no próximo mês eu sento de novo. E aí, como é que tá? Tá legal? Tá melhor? Não tá? Beleza. No próximo mês de novo, né? Então eu vou fazendo um acompanhamento mensal, né? E para mim ali, normalmente eu coloco uns 3 meses, assim, né? Se eu não vejo evolução em 3 meses, daí eu já tenho que apertar um pouco mais a conversa, né? Tipo, pô, já se passaram 3 meses, né? Como é que tá? Pô, o que tá acontecendo? E aí começa a cobrar um pouco mais de resultado, né? Mas é difícil, né? Sim. Tem que pesar bem, assim, também, porque cobrar muito alguém que tá numa barra muito forte, mas também, pô, a empresa precisa funcionar, né? Então, é complicado, assim. Eu enxergo que é complicado, mas eu tento sempre ser o mais transparente possível. É isso que a gente precisa fazer, é isso que você está fazendo. Beleza, vou te dar um tempo aqui, mas a gente precisa voltar a entregar, né? Então, eu sempre tento ser o mais transparente possível para também não chegar 2, 3 meses depois cobrando e falar, mas... né? Então, acho que a gente alinha lá no começo ajuda depois nesse processo, né? Porque aí pelo menos a pessoa não vai poder falar, não, mas você não me avisou, ou eu não sabia. Que isso é o pior dos mundos, né? Sim. Porque quando a pessoa sabe surpresa, que não tá, né? quando a pessoa sabe que não está entregando e você vem falar com ela já sabe, né? Sim. Quando você vem falando com ela tempo a tempo. Agora, quando não é, aí é ruim, né? Porque, pô, ser pego de surpresa e... Deixa a marca, né? né? Sim. Pô, que legal, hein?
Muitos aprendizados. Aí, tá gostando? Ó, deixa seu like aqui nesse vídeo, se você tá assistindo no YouTube, no Spotify e outras mídias por aí, tá? Comente aí também, pega esse link e manda pras pessoas. Tá? O contato aqui do Gustavo, inclusive, vai estar aqui embaixo, tá? Eu acho que LinkedIn, de repente, LinkedIn, Instagram. Pode ser, LinkedIn, Instagram. Tá aqui embaixo. Os contatos que ele passar, tá aqui embaixo, tá? Pra vocês conversarem com ele. E, cara, indo pra reta final aqui, um pouco mais da parte pessoal, né? Do Gustavo. Qual que é a sua rotina? Como que é o seu dia a dia, né? Você é daqueles que acorda às 5 da manhã, mesmo em Curitiba, com esse frio e chuva e tal. Apesar que você já encarou, né, frios de menos 30, né, no Canadá. Como é que é essa rotina, fora trabalho assim e tal? O seu final de semana, seus hobbies, o que você costuma fazer? Legal. Bom, de rotina, assim, durante a semana, ainda não acordo às 5 da manhã. Talvez um dia eu chegue lá. Mas eu acordo 6h30, enfim, tomo meu banho, faço meu café, me preparo, vou trabalhar. Aí trabalho, lá pelas 7 horas da noite vou pra academia, né? Aí faço minha academia lá, porque como a gente tem, normalmente, né? Todo mundo tem um dia de trabalho intenso, é responsabilidade, é entrega, é pressão, a gente precisa achar também uma forma de se movimentar ou talvez fazer uma terapia, ou enfim, para mim, hoje está sendo uma grande terapia a academia, porque eu vou lá, movimento, faço força, né? Converso com pessoas que não têm a ver com o trabalho, enfim, é o meu momento de espairecer, né? Se eu não vou, meu outro dia não é a mesma coisa, né? Aí vou treinar, volto ali 8h30, às vezes 9 horas, vou fazer janta, enfim, aí fico mais livre, sei lá, 9h40, 10 horas da noite. E aí é o momento que eu vou, né, tomo um banho e ou vou ler um livro, ou vou assistir uma série, aí é o meu momento de descanso até umas 11, 11h30, né? Que aí é o momento que eu vou dormir. Essa é a minha semana, assim, rotina, né? Legal. Procuro me alimentar bem, né? Então, vou cozinhar, evito pedir muito iFood, né? Porque a alimentação também ajuda no nosso rendimento ali no dia a dia, né? Eu sinto, quando eu como bem é outra coisa, né? Tô me movimentando, tô comendo bem, tô tomando bastante água. Dormindo bem, meu rendimento vai lá em cima. Com certeza. Né? Então, é algo que eu me preocupo, ainda mais sendo referência para as pessoas. Então, se eu chegar lá, um dia você tá mais cansado, as pessoas entendem. Agora começa a chegar todo dia cansado. Aí todo mundo vai olhar, o que aconteceu com o Gustavo? Será que ele não gosta de estar aqui, né? Exato. Então, nessa posição e em todas as outras é bom você se preocupar, né? Em estar bem, né? Com você, com a tua saúde, enfim. Acho que isso é super importante. E aí, final de semana, cara, adoro tomar uma cervejinha, né? Então, com os meus amigos, fazer um churrasco, né? Os meus pais são gaúchos, então eu herdei essa ideia do churrasco. Massa. E aí, na Tailândia tinha churrasco, não, né? Não tinha churrasco. Churrasco de escorpião, churrasco de besouro, essas coisas. É outro tipo de comida. E, então, eu adoro tomar um chopp, né? Acabei criando ainda mais essa paixão pelo chopp Brahma, né? Sim, da Ambev, então... Adoro tomar um chopinho, sair, final de semana, quando dá, vou pra praia também. Agora tá difícil, né? Porque... Tá frio. Tá frio, né? Mas semana passada eu fui, né? Domingo fez um sol, então deu pra aproveitar. Então, também tento viajar pra perto, assim, quando dá, né? Bem... Tentar descontrair um pouco também, né? E você é um cara jovem, 28 anos. Acho que foi um dos mais novos que a gente recebeu aqui, inclusive. Possivelmente. O que você quer ainda pro seu futuro? O que você quer conquistar? Você é uma pessoa que se espelha muito em pessoas mais experientes, né? Gosta de conquistar esse tipo de network, como você mesmo disse. Então, o que você quer ainda pra sua carreira, pro seu futuro, pra empresa que você tá construindo? A gente sempre tem muitos sonhos, né? Nossa, muitas coisas. Acredito que tem muito para eu me desenvolver ainda, né? Eu sempre quis ser um líder mesmo, ajudar as pessoas, né? Então, acredito que com o tempo a gente vai criando, além das experiências que já tem, vai criando mais experiência, vai ficando mais calejado, né? Vai ficando cada vez melhor. Então, quero me transformar mais, assim, né? Cada vez saber escutar melhor, entregar melhor, né? Desenvolver melhor, enfim. Na empresa, obviamente, fazer a empresa crescer, né? Duplicar, triplicar, quintuplicar, né? De tamanho. A gente nunca sabe, né? 28 anos, nunca sabe o que vai ser, né? Mas esse é meu objetivo agora, fazer essa empresa crescer, as pessoas crescerem juntos, né? Enfim. Legal. E aí, fora isso, tem as outras, né? Vontade de viajar bastante, conhecer o mundo, né? Ir pra praia não sei aonde, tirar férias não sei o quê, né? Legal. E pra isso a gente precisa... É isso aí. Também trabalhar, entregar e se desenvolver, né? Maravilha, maravilha. Pô, muito legal conhecer você, cara. Última pergunta também. Teve algum livro que mudou sua vida assim?
Algum livro que você indica, que você lê e fala, cara, esse livro aqui pra mim foi mágico, seja de negócios ou não, enfim, algum livro que você indica? O último livro que eu li, que não tem a ver com negócios, mas que deu uma transformação legal na minha percepção de vida, assim, e é algo que a gente não fala hoje em dia, se chama Outlive, que é um livro que ele vai falar de longevidade. Não tem nada a ver com negócio, mas ele fala de longevidade, ele mudou um pouco a minha percepção, um pouco disso que eu falei de saúde, de como você tá, como você se enxerga, né? O que você quer ser no futuro, como é que a tua saúde vai te direcionar para isso, né? Então, é um dos livros que eu li, assim, recentemente e mudou bastante a minha percepção sobre algumas coisas, assim, sabe? Então, Outlive? Outlive. Massa. Show. Algum último recado aí pro pessoal? Tem aquela câmera ali para você, tá? Se você quiser aí deixar um último recado, o que você diria para quem tá assistindo aí de último, sei lá, o que vier na sua cabeça? Bom, acho que... Nossa, sou ruim com câmera. Finge que não tá. Depois de uma hora falando aqui com câmera... Não tava olhando direto. Enfim. Acho que da minha experiência, assim, né? O que eu acho mais importante é a gente se dedicar, né? E, enfim, realmente assumir os compromissos, não largar a mão, né? Ter paciência, resiliência, né? Porque hoje a gente sofre muito desse negócio de ansiedade, de querer que as coisas aconteçam muito rápido. Então, tudo tem seu tempo, né? Você falou muito comentou de tempos e movimentos, acho que faz todo sentido. Às vezes a gente não está preparado para o que vai acontecer, mas acontece, então também não tenha medo, né? Assuma os desafios, abrace, corra atrás dos seus sonhos. Acho que a partir do momento que a gente se dedica e faz, as coisas vão acontecendo no tempo certo, né? E, enfim, super aberto também, se alguém quiser me chamar, né? Vai estar disponível aí meu contato, quiser conversar, viver alguma coisa parecida, né? Ou teve alguma inspiração, ou passou por alguma coisa e quer dividir, né? Vocês fiquem à vontade aí para me chamar no LinkedIn, Instagram, enfim, a gente pode trocar uma ideia legal, tô sempre aberto, acho que tem muito a aprender aí com todo mundo. Show de bola. Obrigado, cara, obrigado mesmo, vários aprendizados, fica aí o convite, tá? Inclusive para voltar aí depois. Com certeza. Vou fazer outras rodadas aí, tá bom? Legal. E, Nicole, obrigado também, mais uma vez, né? Mais uma semana aí juntos, estamos... quer deixar um último recado também, alguma coisa, não? Não, obrigada. Não? Já Hoje foi? Hoje Maravilha. Gente, então é isso, tá? Esse foi mais um episódio aqui do Ninja Talks. Muito obrigado. Como eu sempre digo, né, cara? Pega esse link aqui, compartilha com os amigos. Você sempre manda memes, que eu sei. Você manda memes, manda figurinhas, enfim, pros grupos de WhatsApp, o grupo do churrasco, do trabalho, enfim. Cara, pega esse episódio e manda pras pessoas, porque teve muito aprendizado aqui, muita coisa legal. Se você reassistir anotando, você vai ver o tanto de coisa legal que vai sair aqui, né? Desse episódio, tá bom? E nos vemos então numa próxima semana. Um grande abraço e até mais. Valeu!